E descansou Josafá com seus pais, e sepultaram-no com seus pais na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Jeorão seu filho. Este teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá rei de Israel, e seu pai lhes havia dado muitos presentes de ouro e de prata, e coisas preciosas, e cidades fortes em Judá, mas havia dado reino a Jeorão, porque ele era o primogênito. Foi, pois, elevado Jeorão ao reino de seu pai, e logo que se fez forte, matou à espada todos seus irmãos, e também alguns dos príncipes de Israel. Quando começou a reinar era de 32 anos, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com Davi havia feito, e porque ele havia dito que lhe daria lâmpada a ele e a seus filhos perpetuamente. Nos dias deste, se rebelou Edom, para não estar sob o poder de Judá, e puseram rei sobre si. Então passou Jeorão com seus príncipes, e consigo todos seus carros, e levantou-se de noite, e feriu aos edomitas que lhe haviam cercado, e a todos os comandantes de seus carros. Com tudo isso Edom ficou rebelado, sem estar sob a mão de Judá até hoje. Também se rebelou no mesmo tempo Libna para não estar sob sua mão, porquanto ele havia deixado ao Senhor o Deus de seus pais. Além disto, fez altos nos montes de Judá, e fez que os moradores de Jerusalém fornicassem, e a ele impeliu a Judá. E vieram-lhe letras do profeta Elias, que diziam: O Senhor, o Deus de Davi teu pai, disse assim: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, antes andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste que fornicasse Judá, e os moradores de Jerusalém, como fornicou a casa de Acabe, e ademais mataste a teus irmãos, a família de teu pai, os quais eram melhores que tu. Eis que o Senhor ferirá teu povo de uma grande praga, e a teus filhos e a tuas mulheres, e a toda a tua riqueza, e a ti com muitas enfermidades, com enfermidade de tuas entranhas, até que as entranhas saiam de ti por causa da enfermidade de cada dia. Então despertou o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus, e dos árabes que estavam junto aos etíopes, e subiram contra Judá, e invadiram a terra, e tomaram toda a riqueza que acharam na casa do rei, e a seus filhos, e a suas mulheres, que não lhe restou filho, a não ser Jeoacás o menor de seus filhos. Depois de tudo isto o Senhor o feriu nas entranhas de uma enfermidade incurável. E aconteceu que, passando um dia atrás outro, ao fim de 2 anos, as entranhas se lhe saíram com a enfermidade, morrendo assim de enfermidade muito penosa. E seu povo não fez queima em homenagem a ele, como haviam feito a seus pais. Quando começou a reinar era de 32 anos, e reinou em Jerusalém 8 anos, e se foi sem deixar saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. E os moradores de Jerusalém fizeram rei em lugar seu Acasias seu filho menor, porque a tropa havia vindo com os árabes ao campo, havia morto a todos os maiores, por o qual reinou Acasias, filho de Jeorão rei de Judá. Quando Acasias começou a reinar era de 42 anos, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Atália, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe lhe aconselhava a agir impiamente. Fez, pois, o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque depois da morte de seu pai, eles lhe aconselharam para sua perdição. E ele andou nos conselhos deles, e foi à guerra com Jeorão filho de Acabe, rei de Israel, contra Azael rei da Síria, a Ramote de Gileade, de onde os sírios feriram a Jeorão. E se voltou para curar-se em Jezreel das feridas que lhe haviam feito em Ramá, lutando com Azael rei da Síria. E desceu Azarias filho de Jeorão, rei de Judá, a visitar a Jeorão filho de Acabe, em Jezreel, porque ali estava enfermo. Isto, porém, vinha de Deus, para que Acasias fosse abatido vindo a Jeorão, porque sendo vindo, saiu com Jeorão contra Jeú filho de Nimsi, ao qual o Senhor havia ungido para que exterminasse a casa de Acabe. E foi que, fazendo juízo Jeú com a casa de Acabe, achou aos príncipes de Judá, e aos filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e matou-os. E buscando Acasias, o qual se havia escondido em Samaria, tomaram-no, e trouxeram-no a Jeú, e lhe mataram, e deram-lhe sepultura, porque disseram: é filho de Josafá, o qual buscou ao Senhor de todo o seu coração. E a casa de Acasias não tinha forças para manter o reino. Então Atália, mãe de Acasias, vendo que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, que foram mortos, e guardou a ele e a sua ama na câmara dos leitos. Assim pois o escondeu Jeozebate, filha do rei Jeorão, mulher de Joiada o sacerdote, porque ela era irmã de Acasias, de diante de Atália, e não o mataram. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos. Entretanto Atália reinava no país. Mas no 7º ano se animou Joiada, e tomou consigo em aliança aos comandantes de Sem, Azarias filho de Jeroão, e a Ismael filho de Joanã, e a Azarias filho de Obed, e a Mazeias filho de Adaías, e a Elisafate filho de Zicri, os quais rodeando por Judá, juntaram os levitas de todas as cidades de Judá, e aos príncipes das famílias de Israel, e vieram a Jerusalém. E toda a multidão fez aliança com o rei na casa de Deus. E ele lhes disse: eis que o filho do rei, o qual reinará, como o Senhor o tem dito dos filhos de Davi. O que haveis de fazer é: a terceira parte de vós, os que entram de semana, estarão de porteiros com os sacerdotes e os levitas, e a terceira parte, a casa do rei, e a terceira parte, a porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. E ninguém entre na casa do Senhor
Senhor, a não ser os sacerdotes e levitas que servem, estes entrarão, porque estão consagrados, e todo o povo fará a guarda do Senhor, e os levitas rodearão ao rei por todas as partes, e cada um terá suas armas na mão, e qualquer um que entrar na casa, morra, estareis com o rei quando entrar, e quando sair. E os levitas e todo Judá o fizeram tudo como havia mandado o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus, os que entravam de semana, e os que saíam o sábado, porque o sacerdote Joiada não deu licença às companhias. Deu também o sacerdote Joiada aos comandantes de 100 as lanças, paveses e escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa de Deus, e pôs em ordem a todo o povo, tendo cada um sua espada na mão, desde o canto direito do templo até o esquerdo, até o altar e a casa, em derredor do rei por todas as partes. Então tiraram ao filho do rei, e puseram-lhe a coroa e o testemunho, e fizeram-lhe rei, e Joiada e seus filhos lhe ungiram, dizendo logo, viva o rei. E quando Atalha ouviu o estrondo da gente que corria, e dos que bendiziam ao rei, veio ao povo à casa do Senhor, e olhando, viu ao rei que estava junto à sua coluna à entrada, e os príncipes e os trombetas junto ao rei, e que todo o povo da terra fazia alegrias, e soavam buzinas, e cantavam com instrumentos de música os que sabiam louvar. Então Atalha rasgou seus vestidos, e disse, traição, traição, e tirando o sacerdote Joiada os comandantes de 100 e capitães do exército, disse-lhes, tirai-a fora do recinto, e o que a seguir, morra a espada, porque o sacerdote havia mandado que não a matassem na casa do Senhor. Eles, pois, a detiveram, e logo que havia ela passado a entrada da porta dos cavalos da casa do rei, ali a mataram. E Joiada fez pacto entre si e todo o povo e o rei, que seria um povo do Senhor. Depois disto entrou todo o povo no templo de Baal, e derrubaram-no, e também seus altares, e fizeram pedaços suas imagens, e mataram diante dos altares a Matã, sacerdote de Baal. Logo ordenou Joiada os ofícios na casa do Senhor sob a mão dos sacerdotes e levitas, segundo Davi os havia distribuído na casa do Senhor, para oferecer ao Senhor os holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e cantares, conforme a ordenação de Davi. Pôs também porteiros às portas da casa do Senhor, para que por nenhuma via entrasse nenhum imundo. Tomou depois os comandantes de 100, e os principais, e os que governavam o povo, e a todo o povo da terra, e levou ao rei da casa do Senhor, e vindo até o meio da porta maior da casa do rei, assentaram ao rei sobre o trono do reino. E todo o povo do país fez alegrias, e a cidade esteve quieta, depois de terem matado Atalha a espada. Mas falo a vós mesmos, gentios, como sou apóstolo dos gentios, honro o meu ministério, a fim de que, de alguma maneira, eu provoque ciúmes aos do meu povo, e salve alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será sua admissão, senão vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, a massa também é, e se a raiz é santa, os ramos também são. Porém, se alguns dos ramos foram quebrados e separados, e sendo tua oliveira selvagem, foi enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz, e nutrido pela boa oliveira, não te orgulhes de ser melhor que os ramos. Mesmo se te orgulhares, não és tu que sustentas a raiz, mas sim, a raiz a ti. Tu, então, dirás, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. É verdade, por causa da incredulidade eles foram quebrados, e tu, por causa da fé estás firme. Não tenhas orgulho, mas sim temor, pois, se Deus não poupou os ramos naturais, ele poderá não poupar a ti também. Olha, pois, a bondade e severidade de Deus, a severidade sobre os que caíram, mas a bondade de Deus sobre ti, se continuares na bondade, de outra maneira, também tu serás cortado fora. E também eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los de volta. Pois, se você foi cortado da oliveira naturalmente selvagem, e contra a natureza enxertado na oliveira boa, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios apenas a vós mesmos. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião, e afastará as irreverências de Jacó, e este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim, quanto ao evangelho, eles são inimigos, para benefício vosso, mas quanto à escolha divina, são amados, por causa dos patriarcas, pois os dons gratuitos e o chamado da parte de Deus não podem ser cancelados, pois, assim como vocês também antigamente foram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia pela desobediência deles, assim também agora eles foram desobedientes, a fim de que, pela misericórdia que foi a vós concedida, eles também agora recebam misericórdia, porque Deus pôs todos debaixo da desobediência, a fim de ter misericórdia para com todos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão incompreensíveis são os seus juízos, inimagináveis os seus caminhos, pois quem entendeu a mentalidade do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro, para ser por ele recompensado, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. O justo caminha em sua integridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele.